Fala pessoal, beleza, beleza? Estamos de volta, né, para falar aí com vocês sobre porcentagem. No vídeo anterior a gente falou da definição de porcentagens, certo? Falamos ali como a porcentagem pode se apresentar para você na forma decimal, percentual ou fracionária, beleza? Trabalhamos com o cálculo de porcentagem por regra de 3 ou como parte de um todo, beleza? Tranquilo. Em seguida, a gente falou de aumento no valor da mercadoria e desconto no valor de uma mercadoria, de um valor, certo? Falamos de aumentos sucessivos, mais de um aumento. E agora, nesse vídeo, a gente vai falar de descontos sucessivos, beleza? E fazer uns exercícios também. Então, vem aqui comigo, coloquei para vocês, né? Descontos percentuais sucessivos. Olha só, pessoal. De maneira similar ao raciocínio para aumentos sucessivos, a gente vai trabalhar agora com o fator de desconto. Com o fator de desconto. Então, veja bem, se eu dou um desconto de 10% e um desconto de 20% seguido, um desconto de 10 e um desconto de 20%, a gente viu no vídeo anterior, né, 10% e 20%, não é um desconto único de 30%. Não é. Isso aqui é um erro que as pessoas cometem, né? Achar que dar desconto de 10 e dar um desconto de 20 é um desconto de 30. E não é. Por quê? Veja bem. Se o valor da mercadoria é 100% menos 10% de desconto corresponde a 90%. 90% é, na forma decimal, 0,9, né? Em seguida, e multiplicação, você vai dar um desconto de 20%. Então, 100% menos 20% é 80%. 80% seria 0,8. Então, multiplicando-se esses fatores de desconto, o primeiro fator e o segundo fator, nós temos que 0,9 vezes 0,8 dá 0,72, né? Isso aqui é 0,72. Gente, 0,72 não é como se fosse 100% menos 28% para dar 72%. Vocês concordam? Então, veja, o desconto total percentual, ele é 28%. Então, você dá um desconto de 10% e em seguida dá um desconto de 20%, é um desconto único de 28%. E não 30%, como as pessoas costumam achar. Tudo bem? Tranquilidade? Beleza, beleza? Então, tome cuidado com isso, tá? Né? No caso de descontos sucessivos, aumentos sucessivos, esse tipo de coisa. Então, nosso fator ali, né? Você viu ali que ele era 0,72, né? 0,72 ali. Tudo bem? Então, vamos lá, vamos fazer isso, ó. Vamos lá. Pega lá, então, 72%. 72% por 100 de 180. Cancela um zero daqui, com um zero daqui. 72 vezes 18 dá 1.296, dividido por 10, né? Que ainda tem um 10 aqui. Vai ficar 129,60. Pronto, 129,6. 129,60. Beleza? Então é assim que a gente faz essas continhas de descontos sucessivos, tá bom? Beleza, beleza? Olha mais um exemplo ali, ó. 3 descontos sucessivos: 5%, 10% e 20%. Olha só que interessante essa. Vem comigo aqui, ó. Primeiro desconto, 5%. Então, olha lá, ó. Olha o fator 100%, né? Menos 5% é 0,95. Olha o próximo ali, né? O próximo é 0,95 porque é 95%. O próximo, 100% menos 10, então 10%, 10% é 90%, que é 0,9 ou 0,90. 100% menos o terceiro desconto de 20%. Vai lá, é 80%, 0,8. Fechou? Quando você multiplica esses três fatores de desconto, você vai encontrar 0,68, 0,684. Ou seja, na forma percentual é 68,4%. Então, veja bem,
Se eu faço 100%, certo? Menos, se liga aí, 100% menos 68,4%, vai ficar 31,6%. Então, veja, eu posso trocar, ó, as pessoas acham que dá um desconto de 10, de 20 e de 5, dar um desconto de 35, e não é. Na verdade, é um desconto de 31,6%. Tudo bem? Tudo bem? Porque nos nossos fatores deu ali 68,4. Aí você calcula o valor do todo, 68,4% por 100. De qual que é a quantia? R$ 880. 880. Olha lá, corta esse zero com esse zero, tudo bem? Corta esse zero com esse zero. Multiplico aqui os números, né? Ó, ainda tem uma divisãozinha por 10 aqui, não tem problema. Se você quiser dividir por 10, você pode fazer ali essa quantia. 68,4 vezes 88 vai dar 6.019,2, certo? Quando eu divido ainda por 10, a vírgula anda uma casinha para a esquerda. Então, vai ficar 601,92. Beleza? Tá aí, ó. Agora tem que ter uma noção bacana de números decimais. Firme e forte, tamo junto. Bora fazer uns exercíciozinhos aí de porcentagem para a gente praticar. Beleza? Então, vem aqui comigo. Olha só. Dos 500 alunos de uma escola, 32% gostam de estudar matemática e 28% gostam de português. Qual é o número de alunos que gostam de outras matérias? Então, veja bem, ó, 32% gostam aqui de matemática. Vou colocar assim, ó, mate. Beleza? 28%, como ele disse aqui no enunciado, gostam de português. Então, a soma dessa porcentagem aqui, matemática e português, né? Daria aqui, ó, 10, vai 1, 5, 6, 60%. Então, 60% gostam de matemática ou português, certo? E o restante? O restante das disciplinas seria 40%, que é o que totaliza 100%, né? Seria outras disciplinas. Beleza? Então, 40% dos estudantes gostam de outras disciplinas. Esse 40% é quanto de 500 alunos? Então, 40% de 500 é quanto? É o que ele está pedindo. Vamos ver. Pega a quantia, multiplica e divide por 100. Cálculo parte de um todo, né? Então, esse zero corta com esse zero corta com esse zero. 5 vezes 4 dá 20, acrescenta o zero dos 50, 200. Beleza? Tranquilo, né? E olha só, cai em concurso público, né? Consuplan, moleza. Exercíciozinho bem tranquilo aí. Show de bola? Vem aqui, ó. Próxima questãozinha. Olha lá. Dos 500... vamos colocar aqui a do cineminha, né? Que agora... Aqui, ó. Apareceu para vocês. Dos 500 alunos. Agora aqui, a 2. Agora foi. Apareceu aqui para mim. Felipe foi ao cinema e chegou 30 minutos após o início do filme. Olha só. Se o filme tem uma duração de 2 horas e meia, né? Pode-se afirmar que Felipe deixou de assistir quantos por cento do filme? Tudo bem? Então, veja bem, olha só. Aqui, ele está trabalhando com minutos. E o filme, ele tem uma duração em horas. Né? Ele colocou informação em minuto e em horas. Então, ou a gente deixa tudo em hora, ou a gente deixa tudo em minuto. Em horas, tá com vírgula. Acho que minuto fica melhor, porque fica um resultado inteiro. Então, se a gente coloca assim, ó, 2 horas e meia, 2,5 horas, seria nada mais, nada menos do que 2 horas, né? E 30 minutos, 2 horas e meia. Certo? Bom, como a hora, você sabe que são 60 minutos, né? 2 horas seria 120 minutos. Grandezas diretamente proporcionais. Então, você teria 120 minutos, 2 horas, mais 30 minutos, certo? Você teria ali 150 minutos. Beleza?
Tranquilo? E aí você pode fazer ou por regra de 3, né? Ou como parte de um todo, como a gente está fazendo nos nossos vídeos. Então, veja bem, ó, se eu for fazer assim por regra de 3, 150 minutos corresponde a 100%. Certinho? 30 minutos corresponde a X. E aí você faz a regrinha de 3, né? Olha lá, faz a regrinha de 3. Colocar assim, ó, 150 vezes X, 100 vezes 30. O 150 está multiplicando, vai passar dividindo, ó. 100 vezes 30 dividido por 150. Esse zero, vou conseguir cancelar com esse zero. Esse 3 e esse 15 dá para simplificar por 3. E aí eu vou ficar com 1 em cima e 5 embaixo. 100 vezes 1 é 100, dividido por 5, 20. 20%. Tá vendo? 20%. Moleza, né? Tranquilidade? Então seria a letra C. Tá? E aí você pode também pensar assim, ó. Ó, pensa assim comigo. 30 minutos, que foi o que ele perdeu. 30 minutos, uma outra maneira. 30 minutos seria quanto de 150 minutos, que é o total? Que é o total. Então, ó, embaixo aqui é o total e aqui é uma parte. Certo? Uma divisãozinha. Olha lá, 3. Dá para, no 30 ali, eu posso cancelar um zero do 30 e um zero do 150. Simplifico por 3. Vou ficar com 1 sobre 5. Um quinto de algo é a mesma coisa que 0,2 ou 0,20. Forma fracionária, forma decimal, forma percentual, 20%. Tá? Então fica a seu critério. Show de bola? Próxima questãozinha aí. Vamos lá. Ó, Fundação Carlos Chagas, né? Um pouquinho mais antiga essa. Ó, em 2004, a floresta amazônica teve, né, de seus 4 milhões de quilômetros quadrados de área total, 24 mil quilômetros quadrados desmatados. Isso significa dizer que a porcentagem da área da floresta que sofreu tal desmatamento equivale a quanto? Então, pessoal, ó, a gente precisa só comparar, né? Por que essa questão, por mais que seja um pouquinho mais antiga, aí da Fundação Carlos Chagas, ela traz ali uma ideia de quilômetros, né, de dimensão, tudo bem? Você precisa só comparar as grandezas, ó. Nós temos isso aqui, ó, 24 mil quilômetros quadrados desmatados. Quilômetros quadrados de desmatamento. Isso é quantos por cento de 4 milhões de quilômetros quadrados? 4 milhões, olha lá, de quilômetros quadrados. Isso é quantos por cento? Tá vendo? Parte de o quê? De um todo. Parte de um todo. Então, posso cancelar esse zero daqui. 3 zeros, né? Com 3 zeros. Dá para simplificar 24 e 4 mil. A gente pode simplificar por 4. Beleza? Que aí eu teria 24 dividido por 4 dá 6. Certinho? E 4 mil dividido por 4 dá 1000. Dá 1000. Isso em número decimal seria 0,006. Na forma percentual, multiplica por 100. Ficaria, ó, quando eu multiplico por 100, eu ando com a vírgula duas casinhas para a direita. Então, seria 0, ó, 1, 2. Então, 0,6%. Tudo bem? Letra D. Show de bola? Tranquilo, né? Vitinho, poderia fazer para a regra de 3? Poderia. 24 mil seria o quê? Ele quer saber quanto que isso é de 4 milhões, né? Então, isso aqui seria X%. X%. 4 milhões, 100%. Regra de 3 e vai ser feliz. Você vai encontrar a mesma resposta. Beleza? Bora lá. Próxima questãozinha aí. Questãozinha muito boa também. Ó, o número de funcionários de uma agência bancária passou de 80 para 120. Em relação ao número inicial, o aumento foi de quantos por cento? O aumento de funcionários foi para quantos por cento, né?
Nossa, cara, tem tantas maneiras de fazer essa questão da Fundação Carlos Chagas, tem tantas, mas a gente pode ver aqui, comparando, né, parte de um todo, porque eu acho que é a primeira. Ó, primeira maneira de fazer ela, se liga. Bom, a parte final ali, ela foi 120 em relação a 80, certinho? Então aqui era o valor final e aqui era o inicial, certinho? 120 para 80, se a gente simplificar, 0 corta com 0. 12 e 8 dá para simplificar por 4. Por 4. Eu vou ficar com 3 e 2. 3 dividido por 2, 1,5. 1,5 seria, pessoal, 150%, certo? Ou seja, 100% mais 50%. Tudo bem? Então, ó, de 80 para 120, tudo bem? Ele teve um aumento aí de 50%. Ele era 100%, teve um aumento de 50%. Isso é uma maneira de calcular rapidinho, né? Segunda maneira, regra de 3. Regra de 3. 80 corresponde a 100%. Mas aí a população passou a ser 120. Corresponde a x. Regra de 3. 80 vezes x, 120 vezes 100. Beleza? Pega o 80 que está multiplicando, passa dividindo. 120 vezes 100, dividido por 80. Cancela esse zero com esse zero. Certinho? 12 e 8 dá para simplificar por 4. Eu ficaria com 3. E aqui no denominador eu ficaria com 2. Certo? 100 dividido por 2 dá 50. Vezes o 3 que está aqui. Eu teria ali 150%. Ou seja, 150% seria, mais uma vez, 100% mais 50%. Então, foi um aumento de 50%. Beleza? Então, uma outra maneira seria aí por regra de 3. Show? Teria uma terceira? Teria. Quer ver? Acho que eu vou botar mais uma aqui, ó. Ó, parte de um todo, ó. Quanto que seria, no caso ali, 80 de alguma porcentagem daria 120, né? 120 pessoas. Você pode pensar assim também, porque você pegaria o 80 que está multiplicando, passa dividindo, ó, 120 por 80, né? Que você vai achar, a gente fez essa conta ali, você achou 1,5. Só que como esse x ele está na forma percentual, olha aqui, ó, um percento acompanhando ele, certo? Seria 150%. E 150% é 100% mais 50%. Beleza, né? Tranquilo. Beleza? Próxima questãozinha aí, vem comigo. Olha lá. Do total de documentos de um lote, sabe-se que 5% devem ser encaminhados ao setor de recursos humanos, 35% ao setor de recursos financeiros e os 168 restantes ao setor de materiais. O total de documentos desse lote é quanto? Fundação Carlos Chagas FCC, beleza? Então, tenta fazer, pausa o vídeo, tenta fazer sozinho, beleza? Depois que você tentar, aí você volta e olha a resolução, beleza? Pausou? Então, beleza. Vamos lá. Ó, ele disse aqui que 5% deve ser encaminhados ao setor de recursos humanos. Então, vou colocar aqui, ó, 5% vai para o RH, recursos humanos. 35% ao setor de recursos financeiros. 35% recursos financeiros. E os restantes, que aqui já tem quanto, né? Aqui já tem quanto? Aqui já tem 40%, né? O restante, ele disse que era quanto? 168 materiais restantes. Então, restantes ao setor de materiais. Então, veja bem, ó. Vai sobrar para mim uma quantidade de materiais. Vão sobrar 168 materiais. Tudo bem? Eu sei que para o RH, setor de recursos humanos, e para o setor de recursos financeiros,
deu 40%, foi destinado para eles. O que sobra é 60%. Esses 60% vão para os materiais, que seria 168. Tudo bem? Então, você já sabe que 60% que for o restante, né? Então, foi o meu restante, foi para o setor de materiais. Ele diz no texto que o setor de materiais deu 168. E ele pergunta, né, qual que é o total de documentos. Então, veja, se 60% do restante corresponde a 168 materiais, certinho? 100% seria quantos materiais? X materiais. Beleza? Regrinha de 3. 60 vezes 100, ou, perdão, 60 vezes x, né? 60x, e 100 vezes 168. 100 vezes 168. Pego ali o 60 que está multiplicando, passa dividindo, né? Então, 100 vezes 168 dividido por 60, beleza? Esse zero daqui, posso cancelar com zero daqui, né? De boa. 168. Poxa, dá para dividir por 6? Eu acho que dá, velho. 168 por 6. Deixa eu ver. 168 por 6. Então, eu fiquei com 10 vezes 168 dividido por 6. Eu acho que dá sim para dividir por 6. Mas eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou multiplicar por 10, que é 1680, e divido por 6. Vamos ver quanto é que dá isso aqui? Ó, fazer um rascunhozinho aqui do lado. 1680, tá aparecendo aí? Tá. Dividido por 6, belezinha? Ó, 6 vezes 2, tá? 12. Resto, 4. TSU, 8. Olha lá, 8 vezes 6, 48. Resto, 0. Esse 0 vem para cá. Então, 280. Tá ali. De boa? Moleza, moleza? Então, tá ali, ó, o total de documentos, 280. Simbora? Tamo junto? Porcentagem? Deu para pegar? É isso. Vou finalizando por aqui, então, tá? A gente fez aí, então, uns exercícios aí de porcentagem para vocês. Trabalhamos ali com a ideia de desconto, de aumento. Falei com vocês, comentei um breve comentário. Fator de desconto, fator de aumento, tá bom? A própria definição, como porcentagem pode aparecer para vocês. Agora é só fazer exercício, beleza? Então é isso. Deixa um recadinho aqui para vocês, né? A beleza da matemática só se mostra aos seguidores mais pacientes, beleza? Então fazer exercício, não adianta você querer abraçar o mundo, fazer todos os exercícios de uma vez. Não, pega a definição, vai fazendo um pouquinho de cada coisa, vai construindo na tua base, que aí vai dar certo. Te convido aí, tá? A me seguir também nas redes sociais, tá? Vou deixar aqui para vocês, tá bom? Ó, @prof.vitim. Beleza? Qualquer dúvida que tiver, manda lá para mim que eu tento aí ajudar vocês. Beleza? Valeu, forte abraço, tamo junto.